Deputado Reginaldo Lopes, muito obrigada pela presença aqui no Jornal PT Brasil. Eu que agradeço, Amanda. Muito bom para a gente falar desse assunto super importante, a reforma tributária, que vai corrigir muitas distorções relacionadas ao consumo, né, deputado? Quais serão os maiores impactos sociais com a regulamentação dessa reforma e como essas mudanças podem melhorar a vida da população, especialmente dos mais pobres, que são os mais tributados também na hora de consumir? Então, Amanda, a primeira mudança é um sistema muito regressivo, muito injusto, para um sistema mais progressivo, ou seja, mais justo do ponto de vista fiscal e tributário. Então, quem ganha mais vai pagar mais, mas quem ganha menos vai pagar menos. Nós calculamos que para 90% da população, de uma forma ou de outra, terão redução de carga tributária. Em várias etapas desta reforma. Vou começar pela redução da carga tributária para as pessoas de menor poder econômico. E uma área essencial, que é, por exemplo, garantir a segurança alimentar. Pela primeira vez, a reforma tributária do presidente Lula vai garantir ao povo brasileiro ter acesso a uma cesta de alimentos, chamada Cesta Básica Nacional, com alíquota zerada. Mas não é fake news, ela vai ser zerada na totalidade, porque além de ter alíquota zero no município, no estado e na União, tudo que envolver gasto do ponto de vista tributário, o setor produtivo vai ser restituído, vai ter o crédito. Então, além da alíquota zero, a cesta básica não terá resíduo tributário. O que vai significar? Diminuição dos preços dos alimentos, que é tão importante para as famílias. Então nós vamos, de fato, melhorar a vida do povo. E também nós vamos fazer justiça tributária. Por quê? Porque tem parte de alguns produtos que nós vamos devolver. Será cobrada uma alíquota de 40% da alíquota padrão, 10% aproximadamente, mas para as pessoas de menor poder econômico, até meio salário mínimo de renda per capita, 72 milhões de pessoas, de brasileiros e brasileiras, vão receber esse imposto de volta. Ou seja, através do cashback. Né? Ou seja, uma devolução dos impostos pagos. Isso significa mais justiça. Por quê? Né? Hoje, se a gente zerar esses alimentos para todos, o dono de um banco vai pagar a mesma alíquota do que o guarda do banco. Isso é regressividade. Isso é injustiça tributária. Da forma que nós estamos fazendo, criando o cashback, nós vamos cobrar mais de quem ganha mais e vamos cobrar menos de quem ganha menos. Mas a classe média, por exemplo, nós temos hoje 16 milhões de estudantes na rede particular. Temos 50 milhões de estudantes. Então você tem a classe média, que tem aí R$3.000, R$4.000 salário de renda. Nós vamos fazer uma alíquota reduzida, né? Ou seja, o sistema tributário vai cobrar 40%. Então ele será beneficiado. Também os serviços de saúde na rede particular, saúde complementar, planos de saúde, que temos 50 milhões de brasileiros, planos corporativos, também nós reduzimos a alíquota. Como o transporte coletivo, criamos também a devolução imediata na compra de um botijão de gás, 100% do imposto. Geralmente ali é mais de 40% daquele preço do botijão de gás. Isso vai fazer muita justiça. Né? Energia elétrica, conta de água, conta de esgoto. Então, de fato, nós criamos um sistema que vai fazer muita justiça tributária. Não tem justiça social se o sistema que cobra imposto de um país não é justo. E agora sim nós vamos fazer essa justiça tributária. Então, com isso, o Brasil vai crescer, vai gerar mais empregos, nós vamos ter um aumento de renda per capita, mais dinheiro no bolso das famílias, do povo brasileiro, em R$6.000 nesses próximos 10 anos. Então, a renda per capita e aumentou o poder de compra, a economia cresce, melhora a alimentação, melhora o lazer, a educação, a saúde, até a segurança pública com esse aumento de renda per capita. Então, eu acho que temos aí coisas positivas na reforma tributária para o povo brasileiro e para as famílias do país.
Deputado, o senhor estava explicando dessa devolução aí de parte do imposto, né, que é popularmente conhecida ali como cashback. Eu queria saber como é que o governo federal vai fazer esse controle e vai garantir que as pessoas com menor poder aquisitivo tenham essa devolução do imposto pago. Então, o ministro Fernando Haddad foi ao Congresso, acompanhei o ministro na Câmara dos Deputados, entregamos ao presidente Arthur Lira o PLP 68 de 2024, com a mensagem do presidente Lula. E nesta regulamentação é que nós vamos agora definir os detalhes de como vai funcionar o cashback, né? Qual é o público elegível? Lá já tem uma previsão dos preceitos constitucionais de renda per capita de meio salário mínimo, né? Envolve cerca de 76, 70 e poucos milhões de pessoas, e a partir desta previsão constitucional, nós vamos regular o mecanismo de devolução. Então, nós podemos devolver imediatamente na conta de energia, você coloca o valor da conta e já faz o desconto do imposto via cashback. Podemos também, na compra de alimentos ou de produtos das pessoas de menor poder econômico, dar o desconto no ato da compra de 20%, ou então depositar imediatamente no cartão do Bolsa Família, ou no cartão de débito, ou até devolver em dinheiro, em cash na hora, em dinheiro espécie. Então nós vamos agora debater o melhor mecanismo. O que eu posso garantir para a sociedade brasileira, para as famílias brasileiras, é que de fato nós somos um país moderno. O CAD único, né, o cadastro que nós temos para a implementação do Bolsa Família, né, é um sistema moderno, que nós temos todas as informações. Então é simples essa devolução. Eu sei que esse debate sofreu algumas resistências, mas eu costumo dizer que as pessoas que têm maior poder econômico já têm cashback. As pessoas de maior renda, aonde que eles recebem cashback? Quando eles declaram o seu imposto de renda. Eles têm cashback na saúde, ilimitado. Eles têm cashback na educação. Então, na previdência complementar. Então, eles recebem restituição. O que nós estamos fazendo agora é também dar às pessoas de menor poder econômico, que não declaram imposto de renda, o direito de receber parte do imposto que eles pagam, né? Então, é um cashback. Então, o cashback já existe, é um instrumento hoje que vários setores econômicos estão, inclusive, utilizando para fidelizar as suas marcas, os seus consumidores. Então, é possível, temos tecnologia e no Brasil vai ser um sucesso. E, com certeza, será objeto de estudos, porque, de fato, o cashback ele vai ser um instrumento redistributivo, um modelo forte de redistribuição de renda, muito mais eficiente do que você dar a desoneração, fazer a renúncia fiscal. Porque quando você garante a renúncia para todos e todas, parece democrático, parece justo, mas não é. Porque as pessoas de menor poder econômico, elas gastam, né, e aí nós temos 70% da população com uma renda per capita até 2 salários mínimos. Esses trabalhadores e trabalhadoras, essas famílias, gastam 100% da sua renda na compra de mercadorias. E as pessoas de maior renda econômica não vão gastar 100% da sua renda na compra de mercadorias. Gasta com serviço, com lazer, com viagem, né, e faz em poupança complementar. Então não é justo, se você fizer a mesma carga tributária, desonerar para todos. Então esse modelo de evolução é que vai fazer o nosso Brasil ser mais justo do ponto de vista tributário. Deputado, e voltando a esse ponto também do consumo, né? Você estava explicando agora que as pessoas que ganham menos vão gastar com alimentação, com o seu aluguel, com a conta de luz, com a conta de água, não vai fazer investimento, né, na bolsa, não é nada disso, está no consumo mesmo, e a reforma traz essa lista de 15 itens, né, da cesta básica que vão estar completamente isentos de tributação, ou seja, imposto zero mesmo, e aí incluindo produtos in natura, os minimamente processados, né, os ingredientes aí com bom valor nutricional. Eu queria que a gente falasse também um pouquinho da importância dessa medida aliada a outras políticas, né, do governo Lula para mitigar a fome, para tirar de novo o Brasil do mapa da fome e melhorar também a saúde da população. Então, Amanda, eu tenho convicção que ao criar a cesta básica nacional e também
criar uma cesta básica mais estendida, que nós vamos devolver os impostos para as pessoas de menor poder econômico através do cashback, nós vamos, inclusive, aumentar o nível de consumo dessas famílias. A consequência é que nós vamos dar mais qualidade de vida para a nossa população de menor poder econômico. Né? Ou seja, vamos aumentar o poder de compra. E quando você aumenta o poder de compra, né, da parte da população de menor poder econômico, você faz a economia girar mais rápido. E esse giro na roda da economia é que ativa, de fato, o crescimento econômico mais consistente, além da justiça, lógico, social, além da segurança alimentar, porque nós vamos combater a insegurança alimentar. Né? Parte da população precisa de mais renda para ter uma alimentação com mais segurança, com mais qualidade, com mais nutritivos nesta cesta básica. Então, nessa perspectiva, é muito importante. Então, eu diria que é uma revolução que nós estamos fazendo. É lógico que isso se soma na geração de novos empregos, porque quando a economia cresce, gera mais empregos. Esta combinação de renda básica, do Bolsa Família, do piso de R$600, mais os R$150 para as crianças, mais os 50 para as mulheres grávidas, mais os 50 para os meninos do ensino médio, mais o pé de meia, que transfere renda para a permanência do adolescente, do jovem no ensino médio, tudo isso vai se encontrar no mercado de trabalho. É uma combinação de transferência de renda e de mercado de trabalho. É assim que nós vamos garantir, né, a emancipação dessas famílias do ponto de vista de estar presente no mercado de trabalho e de também poder mudar a renda familiar, vencer esse ciclo da pobreza, que o grande desafio é você romper esse ciclo da pobreza e fazer um ciclo virtuoso para aquela família. E aí você precisa combinar educação, acesso à saúde, renda básica, acesso ao mundo do trabalho. Agora o governo lançou o Acredita também, que soma ali com crédito subsidiado para as mães do Bolsa Família, que hoje a ampla maioria das famílias, quem arrima de família são as mulheres. Então você tem que focar um crédito para fazer a requalificação profissional, a reinserção dessas mulheres no mundo do trabalho. Isso tudo fortalece as famílias. Então é nessa perspectiva. Então a reforma tributária ela é mais um ingrediente que a gente utiliza o sistema tributário sobre o consumo, a tributação sobre o consumo, de maneira adequada para a gente aumentar ainda mais a renda disponível dessas famílias. Então esta é a combinação. Ainda se soma a cesta básica de medicamentos que vai ter alíquota zero. Você tem um conjunto de medicamentos, mais de 800, que também vai ter uma alíquota reduzida e que também nós podemos devolver em cashback para as pessoas de menor poder econômico. Então, se soma esse conjunto de ações, eu estou muito convencido que com esta reforma tributária do presidente Lula, a economia cresce e todos ganham. Com certeza, Amanda, esta reforma é a maior e mais ousada reforma estruturante da economia brasileira. O Plano Real, ele deu estabilidade à moeda, que é muito importante para o planejamento econômico, evidente. Mas a reforma tributária, ela é uma reforma que traz para a economia brasileira o direito de competitividade, eficiência produtiva e ganho em escala de produtividade. O que significa isso na prática? Na prática, significa que a nossa economia vai produzir produtos da economia nacional e vai poder enfrentar os importados, que hoje os importados chegam mais barato para o consumidor. E o consumidor faz opção pelo importado, corretamente. Agora não, a economia brasileira vai competir. E do ponto de vista do mercado externo, o Brasil que tornou a economia primária exportadora sem valor agregado por causa do sistema tributário, porque fica cobrando imposto do imposto em efeito cascata, quanto mais elo de produção tiver um produto, mais caro fica para vender esse produto, e com isso o Brasil criou aí, no mínimo, de 7 até 20% de custo tributário para exportação, tirou o Brasil do mercado internacional. E com esta reforma estruturante, nós vamos permitir o Brasil voltar a exportar produtos de valor agregado. Isso significa o quê? Empregos no Brasil. Olha para você ver, há um ano atrás, as montadoras estavam anunciando férias coletivas, o presidente criou um programa para transferir renda para as pessoas comprarem carro, um incentivo, né, um bônus,
E um ano depois, com a aprovação da reforma tributária do presidente Lula, essas mesmas montadoras anunciaram 130 bilhões de investimentos. Porque o Brasil fez um sistema novo, tributário, conectado à boa prática internacional. 98% das nações só cobram imposto do valor adicionado, do valor agregado, e não do imposto do valor acumulado. Isso vai permitir o Brasil a gerar emprego para o povo brasileiro. O nosso déficit na balança comercial de 2022, entre o que nós importamos e exportamos, de valor agregado é 128 bilhões de dólares. E cada bilhão de dólares é 30 mil empregos diretos que nós deixamos de criar na economia brasileira. É como se a gente tivesse virado um país importador de valor agregado e exportador de empregos para outras nações. Agora não, nós podemos reverter esta curva, essa tendência. Isso significa que em 10 anos vamos gerar para as famílias brasileiras emprego de valor mais agregado, de nível mais técnico, aproximadamente 10 a 12 milhões de empregos em 10 anos. Um crescimento econômico de 1,2 a 2,0 por ano, 20% em 10 anos da economia brasileira. A economia brasileira vai ficar mais rica. O Brasil vai ficar mais rico em 1,5 trilhões de PIB. Mas para que ficar mais rico o Brasil? Porque ao dividir pela sua população essa riqueza, nós vamos colocar R$6.000 no bolso da família brasileira. Mas R$6.000 per capita. Isso vai fazer a qualidade de vida das pessoas melhorarem. Impacto bem grande. E também na questão, é uma reforma muito aguardada, né? A gente sabe que são décadas aí de espera de uma reforma que simplificasse também essa questão tributária. Eu queria também entender como que os estados também se beneficiam com essa reforma, né? Porque cada um tem a sua tributação e depois tem a tributação nacional. Explicar mais ou menos como é que isso vai funcionar. Então, o Brasil tem uma república federativa que não é de colaboração. É uma república de competição. E essa competição, todos perderam, porque todo mundo utilizou ali renúncia fiscal ou guerra fiscal. Ninguém ganhou. Por que ninguém ganhou? Porque o cidadão não teve acesso a uma mercadoria, a um serviço com menor preço. Porque a empresa, ao optar pela renúncia, teve aumento de custo. O Estado não ganhou, a empresa não ganhou, o cidadão não ganhou, e o Estado não ganhou. O Estado não ganhou o subnacional, os estados, o município, porque abriu mão de uma arrecadação. Então o Estado ficou sem capacidade de investimentos. Quando você olha para o orçamento dos estados, tem estado que 50% do seu orçamento representa a renúncia fiscal. Então ele não consegue nem tampar o buraco das estradas, não tem capacidade de investimento. Então, quando você faz um outro modelo, que é um modelo de um imposto nacional, que apesar de a gente falar o IVA nacional é dual, ou seja, tem o CBS nacional e o IBS nos estados, mas é a única legislação. É a única agência que arrecada e distribui a arrecadação para os entes federados. E é uma única legislação. Então é um único imposto, né? Ele está dividido, uma parte da União, uma parte dos estados e do município. Mas é um único imposto, uma única legislação, um conselho gestor. Então tudo isso vai mudar a qualidade do nosso modelo federativo, vai passar a ser de colaboração. E o governo federal assumiu a responsabilidade, o ministro Fernando Haddad e o presidente Lula, de compreender que os contrastes regionais, a uniformidade do país do ponto de vista de infraestrutura rodoviária, portuária, de telecomunicações, de dados, é uma responsabilidade da União. Então a União retira esse instrumento que é de guerra fiscal, né, que é de conflito entre os subnacionais, e coloca no lugar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, com 60 bilhões ano, corrigido pelo IPCA. Para quê? Para que os estados e municípios tenham condição de preparar sua infraestrutura ou de fazer aporte em empresas que queiram ir para aquela região para desenvolver aquela potencialidade econômica, aquela vocação econômica. Perto da matéria-prima, perto da vocação, perto do mercado de consumidores. Tudo isso vai dar uma dinâmica. Por isso que essa reforma ela é estruturante do ponto de vista da competitividade. A gente corrige enormes distorções que esse sistema tributário acumulou nesses últimos 60 anos, né? Que é um sistema da ditadura. Diga de passagem, nós conseguimos um milagre, né? Uma revolução. É a primeira reforma tributária num sistema democrático, né, que conseguimos aí implementar.
Para quê? Para melhorar o país, para dar mais dinâmica, para dar competitividade e corrigimos todas as distorções. Não vamos cobrar imposto mais em investimentos. Não tem sentido, só pode cobrar imposto da operação, da mercadoria, do serviço, daquele investimento. E não tributar investimento. Nós não vamos cobrar imposto mais na exportação, porque o cidadão de outro país não tem que pagar imposto para o Brasil. Então o imposto é no destino. Como também um cidadão do Piauí não pode pagar imposto para São Paulo, nós mudamos para o destino pleno. Nós também estamos corrigindo a distorção de um sistema que não tem transparência. Nós cobramos imposto por dentro, nós não cobramos ele por fora. O cidadão não sabe separar o preço, por exemplo, do relógio com o preço do imposto. A reforma nossa dá transparência. O cidadão vai comprar um produto, ele sabe o preço do produto e o preço do imposto. E ainda vai saber para onde vai esse imposto. Se vai para a União, para o Estado ou para o município. E ele que não sabia que pagava imposto, porque mais de 70% da população não paga imposto de renda, além de ter certeza que está pagando imposto, ele vai saber qual é a destinação. E ele ainda vai receber de volta a parte se ele tiver uma renda per capita de meio salário mínimo. Isso é uma revolução. E esse cidadão, ele vai ampliar sua cidadania fiscal. A sua cidadania será plena, porque ele vai cobrar dos governantes política de qualidade, eficiência nos gastos públicos, porque ele é o maior contribuinte. Quem paga imposto no Brasil? A maior carga tributária no Brasil, o que os estados, a União e os municípios arrecadam, a maior parte vem do consumidor, vem das pessoas de menor poder econômico, mais de 50% da carga tributária. Então é importante esta reforma, porque nós vamos formar uma nova consciência, inclusive para no futuro a sociedade debater com os próximos candidatos à presidência da República, com os governadores e prefeitos, que tem que diminuir o consumo e cobrar mais de renda e patrimônio. É um novo debate. Então, essa transparência traz consciência cidadã, consciência fiscal, né? E também vai permitir cobranças de melhor eficiência na aplicação dos recursos públicos. Então, eu só vejo pontos positivos nessa reforma tributária do presidente Lula. E essa questão da transparência, deputado, vamos só para a gente simplificar aqui para o consumidor, para a consumidora, essa separação entre o preço do produto e o que ela está pagando de imposto. Isso vai ser informado na nota fiscal, na gôndola? Como é que vai ser isso? No produto lá, tem que colocar. Tá lá, vai comprar um celular, vai estar lá. Celular custa 1.000, alíquota se for 26,5 ou 25, 250, total 1.250. 8,7 vai para a União, 17,7 para os estados e municípios. Então, muito transparente. Então, na mercadoria mesmo, né? Maravilha, educação fiscal. E na nota fiscal também. E o governo vai criar um prêmio de educação fiscal. Ele vai sortear 0,05 do CBS e do IBS, né? Aí os subnacionais poderão criar esse programa, e que vai dar aí uns 500, 600 milhões a cada 6 meses de sorteio para aquelas pessoas que tiverem a nota fiscal concorrer a esse prêmio. Olha que maravilha, até um estímulo também, Nós vamos acabar com a informalidade, em parte. Por quê? Como é um sistema de débito e crédito, acreditamento, você paga na etapa final, tudo aquilo que você paga na etapa anterior é creditado, porque não tem efeito acumulativo. Hoje cobra do valor acumulado, vai cobrar do valor adicionado. Então isso também vai levar a uma formalização da economia. E aí tem um ditado no direito tributário que quando todos pagam, todos podem pagar menos carga tributária. Porque quando poucos pagam, os que pagam têm que pagar muita carga tributária. Então nós também podemos reduzir a carga tributária. Já vamos reduzir a carga tributária, que na média hoje é 35%. Ela vai ser de 26, 26,5 a 25. Então nós já estamos reduzindo a carga tributária, né, de maneira significante, mas ainda podemos reduzir ainda mais, porque a cada 5 anos nós vamos avaliar esses regimes diferenciados, regimes específicos, vamos também avaliar a alíquota desse novo imposto, né, porque a ideia é que não tenha aumento de carga tributária. Deputado, só para finalizar, agora vamos ao cronograma, digamos assim, os próximos passos, quando que a população brasileira vai conseguir sentir esses resultados, colher esses benefícios da reforma tributária? Eu avalio que já estamos colhendo os impactos, porque como o sistema ele é mundialmente conhecido, é um sistema com evidência e baseado no direito internacional, no direito comparado, não é à toa que as montadoras anunciaram 130 bilhões de investimento e vários outros investimentos. O Brasil passou
a atrair esses investimentos internos e externos, em especial externo, porque agora tem a certeza que vai conviver num país que o ecossistema tributário é o mesmo do mundo. Não é uma jabuticaba, não é uma invenção brasileira. Então isso já ajuda. Então nós já estamos colhendo impacto positivo. Olha a classificação de risco do Brasil. Saiu, né, negativo para estável, agora positivo. Então isso, risco país, então tudo isso já são frutos positivos. Agora, o brasileiro vai começar a conviver com esse novo sistema em 2026. Para isso, é necessário que em 2024, todo o projeto de regulamentação, em especial das normas gerais, da nova tributo, né, que é o imposto de valor agregado, valor adicionado, seja aprovado até o dia 31 de dezembro de 2024. Então, nós temos essa tarefa de aprovar a regulamentação até dezembro desse ano. E aí, em 26, começa a transição. Começa a transição do sistema atual para o novo sistema. Do ponto de vista do IVA nacional, do CBS, nós encerramos em 27. Em 28 já está todo unificado, IPI, PIS, COFINS. Do ponto de vista dos subnacionais, que você tem que unificar o SS, Imposto sobre Serviço, e o ICMS, aí nós fazemos uma transição mais longa, até 2032. Por quê? Porque nós estamos fazendo um sistema para dar segurança jurídica. E esses estados deram muito benefícios fiscais e nós entendemos que é um direito adquirido dessas empresas. E esses benefícios foram convalidados no projeto de lei complementar 160 de 2017. E esses benefícios têm duração até 2032. Então, nós estamos fazendo uma transição, que nós estamos unificando um percentual desses impostos, pagando por esse direito, porque as empresas precificaram esse direito, né? A gente quer dar segurança jurídica a esta reforma, e aí, por isso, nós alongamos um pouco a transição, porque também, senão, seria impagável esse. E também nem tem cálculo, ninguém sabe muito. Né, os estados em si perderam um pouco o controle desse tamanho de guerra fiscal que foram utilizados como instrumento. Não é que eles estavam errados, não, era o instrumento que eles tinham para fazer política de desenvolvimento regional. Eles utilizavam esse instrumento. Então, nós achamos melhor fazer essa transição até 32. Então, 33, nós temos toda a transição do novo sistema tributário concluída. Mas os impactos já são imediatos. Né? O cashback já começa imediatamente em 2028, depois já começa também o cashback na parte dos estados, então a população vai perceber imediatamente, já está ganhando frutos desta reforma, mas é evidente que a transição toda começa em 26 e termina em 32. Maravilha, deputado, muito obrigada pelas explicações, pela participação aqui no Jornal PT Brasil, seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Obrigado. Obrigada.